Olá, caro aluno. Esta é a quarta e última teleaula da disciplina de Organização de Computadores. Meu nome, como já disse nas 3 teleaulas anteriores, Paulo Nishitani, né? E hoje a gente vai falar sobre álgebra booleana e lógica digital, né? Em 90 minutos, a gente vai falar praticamente, né, tudo que se refere à eletrônica digital, né? Claro que em uma teleaula seria impossível, né, falar tudo, mas uma pincelada para a gente ter uma noção, né, do que é uma álgebra linear, ou booleana, álgebra booleana, né, aplicada aos circuitos combinacionais. Tá ok? Então vamos ali ao conteúdo, ao resumo inicialmente, né? A unidade de ensino aí, então, é a álgebra booleana e lógica digital, né? Lembrando que o Boole era um matemático, né, do século, na verdade, século XIX, né, e que já implementou, né, na verdade, o estudo das portas lógicas. Claro que não foi ele que fez uso, né, da aplicação do conhecimento dele. Outras pessoas utilizaram o conhecimento dele para aplicar principalmente em telefonia, na eletrônica em si, né? E qual que é a competência da unidade de ensino? Então, conhecer os conceitos e aplicações da álgebra de Boole, além de correlacionar a determinação e simplificação de expressões lógicas. Isso aqui, na verdade, gente, simplificação de expressões lógicas seria muita ousadia, né? A gente, em 90 minutos, sair daqui simplificando expressão lógica. Claro que a gente vai ter uma noção do que é a simplificação, tá? A gente não vai ter condições de em pouco tempo, né, se aprofundar em simplificação de expressões lógicas. Se você, enquanto aluno, quiser, né, aprofundar, eu vou até mostrar um livro daqui a pouco, que indica, né, um maior conhecimento nessa área de simplificação, tá? A simplificação é um terceiro estágio, digamos assim, né, da eletrônica digital, tá? Porque tem todos os princípios, as portas lógicas, enfim, todo o conhecimento fundamental para chegar em simplificação, né, baseada numa série de tabelas e teoremas, né? Resumindo aqui, então, nós vamos conhecer as portas lógicas, principais portas lógicas, né? Isso aqui é de vital importância, né? E para aplicação do quê? Nos circuitos digitais, tá? Que e também nos circuitos combinacionais, principalmente. Sequenciais é praticamente, não vou dizer que está em desuso, mas é menos utilizado, né, do que o combinacional. E as palavras-chave, no caso, né? Nesse caso aqui é a álgebra booleana, né? Ou álgebra de Boole, tá? Álgebra de Boole. E o título da teleaula, então, é álgebra booleana e lógica digital, que é a nossa teleaula número 4, a última, certo? Então, vamos lá. Aí, convidando você ao estudo, né? Nós podemos, então, encontrar uma série de conceitos, né, de álgebra booleana, tá? Se nós olharmos, aí, como diz aí, né, ao nosso redor, a gente vai verificar, principalmente hoje, né, que todo equipamento, né, digital de hoje, um dia praticamente foi analógico, né? Nós temos vários exemplos, né? O relógio, a televisão, enfim, uma série de equipamentos que um dia foi analógico e passa a ser digital, né? É como se fosse uma promoção, né? Tudo que era muito eletromecânico, mecânico, passa a ser agora eletrônico e digital, né? Ou seja, tudo que tinha N valores, agora passa a ter valores precisos, uns e zeros, né? Um bom exemplo aí, ultimamente, é a televisão digital, né?
Porque, enquanto analógico, nós temos uma gama de valores numa curva, né, senoidal, que pode implicar numa imprecisão até de imagem, né? Aquilo que o pessoal fala em imagem com fantasma, enfim, imprecisa, é porque ela é baseada em N valores, né, ao longo do tempo. Já a eletrônica digital ou a televisão digital é baseada em bits, uns e zeros. Portanto, exato, né? Ou pega ou não pega. E quando pega, pega bem, né? Claramente, sem chuvisco, né? E com a possibilidade de implementar uma série de features, né? Uma série de facilidades dentro dessa aplicação. Outro exemplo prático é a telefonia, né? Enquanto analógica, a telefonia analógica ela simplesmente era dedicada a quê? A transmissão de voz, não é isso? Passa a telefonia a ser digital, então ganha uma série de implementações, né? Em nível de controle, em nível de inovações, né? Principalmente na questão do VoIP, né? Porque você utilizando o seu meio de comunicação, o seu meio de transmissão, né? Utilizando equipamentos digitais, te traz a facilidade, né, da implementação de voz sobre IP. Ou seja, você ganha, né, praticamente o meio que você tinha, você aproveita para transmitir voz, né, praticamente, vamos dizer assim, gratuitamente. Porque se você tinha o seu meio de transmissão anterior, você passa a utilizar esse meio, né, esse mesmo meio que você tinha na sua empresa, passa a transmitir voz. E de boa qualidade, né? Porque hoje em dia o VoIP já evoluiu bastante, né, com relação a alguns anos atrás, né? Então vamos ao primeiro vídeo. Olá, vamos dar início à unidade 4 de Arquitetura e Organização de Computadores. Nessa unidade vamos falar, entre outros conceitos, de álgebra booleana e lógica digital. Eu estava aqui pensando sobre esses temas e é incrível imaginar que todos os circuitos integrados que encontramos em nosso dia a dia têm como base um princípio muito simples. As variáveis algébricas da matemática que lhes servem de fundamento só podem assumir dois valores lógicos, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, aberto ou fechado, aceso ou apagado, 0 ou 1. Essas são algumas formas de representar essas duas alternativas. E esse é o ponto de partida dos nossos estudos. Nessa unidade, vamos nos aprofundar em álgebra booleana, que é justamente o ramo da álgebra que se utiliza de variáveis que podem assumir, cada uma, um único valor, sendo ele 1 ou 0, verdadeiro ou falso. Nessa unidade, vamos estudar os conceitos e aplicações da álgebra booleana, aprender as leis e operações próprias a esse tipo de álgebra. Vamos conhecer e correlacionar a determinação e a simplificação de expressões lógicas. Além de conhecermos as portas lógicas, seus conceitos, símbolos e tipos. Por fim, vamos conhecer e refletir sobre a aplicação de circuitos digitais, combinacionais e sequenciais. Todos esses conceitos vão ser explorados na SR dessa unidade, em que você vai trabalhar na área de engenharia de uma fábrica de placas de circuitos impressos, atuando no processo de criação dessas PCIs. E aí, vamos começar? Acesse o seu livro didático, as web aulas e todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não deixe de fazer as pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos e até o final dessa unidade, quando nos encontraremos novamente. Então, no início da aula eu disse que ia mostrar um livro, né, que fala de eletrônica digital. Então vamos ao livro aqui. Para quem acha que vai se aprofundar no assunto, né, que acha interessante, esse livro aqui é bastante interessante, tá? É do
Idoeta e Capuano, os dois autores, né? E fala de elementos de eletrônica digital, tá? E todo esse livro aqui, com mais de 400 páginas, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Esse livro com mais de 500 páginas fala, na verdade, de eletrônica digital, tá? E deste livro, eu vou mostrar aqui algumas portas lógicas iniciais, tá? Por exemplo, estas 4 aqui. Essa primeira porta aqui, gente, essa porta que é sinalizada com esse símbolo, aqui, ó, esse símbolo aqui, né, é chamada porta END, tá? Ou do nosso português, porta E, mais conhecido como END, né? A gente vai falar de porta END. Por quê? A porta END, na verdade, gente, é uma multiplicação. Vou colocar um vezes aqui no meio do símbolo para identificar que é uma multiplicação, tá? O que ela faz? Ela multiplica as entradas, no caso aqui, a entrada A e B, né? E tem uma saída S, tá? Agora, a eletrônica é digital, então o que pode ser definida como entrada aqui? Uns e zeros, né? Bits uns e zeros, tá? Aqui ao lado aqui, ó, é apresentada a tabela verdade desse circuito, dessa porta lógica aqui, que é a porta END, tá? Então, toda vez que entra um zero aqui em A e zero em B, sai também o zero, porque 0 vezes 0 é 0, tá? E assim sucessivamente, ó. Se entrar 0 aqui em A e 1 em B, ele sai 0, porque 0 vezes 1 é 0. Portanto, para simplificar, a porta END nada mais é do que uma multiplicação, tá? Aqui, ó, entrando 1 em A e 0 em B, a saída é 0, porque 1 vezes 0 é 0. Então, quando que a saída vai ser, digamos, sinal alto ou 1, né? É quando as duas entradas, A e B, forem 1. A em 1, B em 1. Saída 1. Tá ok? E a expressão que define esta porta é essa aqui, ó. S igual a e B. A gente lê dessa forma mesmo. A e B, né? Entre A e B aqui existe uma multiplicação, tá? Que ela está subentendida. A vezes B, tá? Então, S é igual a EB. Lê-se S igual a A e B, tá? A segunda porta importante é essa aqui, ó. É a porta OR. Que o símbolo é praticamente... Aqui está um pouquinho esticado, mas praticamente é uma barbatana de tubarão assim, né? E eu tenho a entrada A e B, no caso. Eu posso ter mais entradas? Sim. Depende do meu circuito. Se meu circuito combinacional for de 3 portas, aí eu teria porta A, B e C. E assim sucessivamente. Aqui eu tenho 2 entradas, A e B, né? A porta OR sempre vai ser uma soma das entradas, tá? Então, vou colocar um mais aqui, para ficar bem claro que isso aqui é uma soma das portas. Então, veja bem, o nome aqui da porta é OR, né? Ou função OR, né? Ou OR, mais conhecido como OR mesmo do inglês, né? Aqui a porta END e porta OR, tá ok? Então, toda vez que você entra com 0 em A e 0 em B, ó, a saída é 0, não é isso? Que é 0 mais 0, a saída 0, tá? E quando que ela vai ser um sinal alto ou sinal 1, né? Bit 1 na saída? Basta eu ter uma das entradas ligadas ou com bit 1, tá vendo aqui? 0 em A mais 1 em B, já tem a saída 1 aqui, tá? Então, todas as saídas aqui, ó, são 1,
Por quê? Porque uma das portas é 1. Tem a porta, a entrada 1. Tá ok? Aí, para finalizar aqui, das portas principais aqui, tem mais essas 3, tá? A porta NOT, que é um inversor, simplesmente ela inverte a entrada, tá? Se entra A, 1 em A, sai 0 na saída, na expressão. Se entra 1, sai 0. Se entra 0, sai 1. Tá? É o que está aqui, constando aqui na tabela verdade. Tá? Uns falam tabela da verdade, mas muitos autores preferem usar tabela verdade. O que é tabela verdade? Nada mais é do que o teste de mesa do circuito. Tá? Essa porta NOT aqui tem essa expressão como definição. Tá? S igual a não A. Lê-se dessa forma. S igual a não A. Por quê? Ela vai simplesmente inverter a entrada. Se entrar 1, sai 0 aqui. Se entrar 0, sai 1. E o símbolo é justamente esse. É um triângulo aqui, né? Com uma bolinha vazia, tá? Não cheia, vazia. Esta bolinha define a inversão, tá? Como aqui, ó, na porta NAND, not AND, né? NAND. Porta NAND nada mais é do que uma porta AND, tá? Que a gente já falou que é uma multiplicação, tá? Só que na saída ela é negada, olha. Tem uma bolinha aqui, justamente para negar, né? Inverter a porta AND. Por isso que se chama NAND, not AND. Tá? De tal forma que, por exemplo, aqui, ó, se entrar 0 em A e 0 em B, a saída é 1. Se entrar 0 em A e 1 em B, a saída é 1, porque 0 vezes 1 é 0 e o inverso de 0 é 1. Perceberam? Aqui também, ó, entrando 1 em A, 0 em B, seria saída 0. Porém, a saída é invertida. Inverteu, vira 1. Perceberam? Aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. Só que o inverso dela é 0. Por isso que aqui é 0. Tá? Então, essa tabela verdade aqui mostra o que é uma porta NAND. Tá? E a expressão que define isto tudo é S igual a não A e B. Lê-se dessa forma. S igual a não... Essa coberturazinha aqui, essa barrinha em cima, nega o que está embaixo. Não A e B. Ok? E aqui, finalmente, a porta NOR é a inversão da porta OR. Tá vendo essa bolinha aqui? É para indicar que existe uma inversão. Então, a tabela verdade aqui, ó, já define. Toda vez que entrar 0 em A e 0 em B, a saída natural seria o quê? 0, né? Porque aqui é uma soma. Ó. A porta OR é uma soma. Então, 0 mais 0 seria 0. Seria se não tivesse essa inversão. Inverteu, vira 1. Ok? Vira 1 aqui, ó. E assim sucessivamente, até chegar nas duas entradas 1, saída seria 1, né? Mas como inverte, passa a ser 0. E aqui, então, a expressão é S igual a A ou B, negado. Tá? Lê-se dessa forma mesmo. S igual a A ou B, negado. Tá? Essa guarda-chuva aqui, ó, essa cobertura aqui é para dizer que é justamente o contrário do que seria. É negação da expressão. Tá ok? E aí, dito isto, e já falando de tabela verdade, né, eu vou passar agora, isso aqui também é um conteúdo que está no livro, né?
que diz o seguinte, ó, esse exercício aqui é bastante interessante. Prove as identidades abaixo relacionadas, né? Quer dizer, prove, quer dizer que desses 4 itens aqui, A, B, C, D, você tem que verificar se essas expressões aqui são verdade ou falsa, tá? Essa é a proposta do mesmo livro que eu acabei de mostrar. Só transpus aqui para uma folha maior para a gente definir o seguinte, ó. A pergunta que ele faz é assim, essa primeira no A. A, né? Vou colocar um pouquinho mais para cá. Veja bem. A, né? Não A e não B é diferente de A e B negado? Será que é? Bom, basta eu fazer essa tabela verdade aqui, que consta aqui embaixo, não é? Para provar isso aí. Olha só, ele está perguntando se esta coluna aqui, ó, que é essa expressãozinha aqui, ele está perguntando se é diferente dessa coluna. Observe aqui. 1, 0, 0, 0. É diferente realmente de 1, 1, 1, 0. Então, podemos dizer que é verdade. Tá? Realmente, essa expressão é diferente dessa aqui. Tá? Mas como que eu concluí isso? Concluí porque eu tenho aqui, ó, a tabela verdade com as 4 possibilidades de entrada quando eu tenho duas entradas, no caso A e B, né? Quais são as possibilidades? São 4, né, gente? Ó, nada mais é do que 2 elevado a n, onde o n é o número de portas. Então, 2 elevado ao quadrado igual a 4, né? Então, 4 é o número de possibilidades, ó. 1, 2, 3, 4 possibilidades. Quais são elas? Quando A é 0 e B é 0, quando A é 0 e B é 1, quando A é 1 e B é 0, e quando A é 1 e B é 1. Perceberam? Mas como é que eu cheguei nessas combinações? Bom, 2 elevado a n é igual a 4, né? Vocês estão lembrados daquela reguinha que a gente fez? Que é 1, 2, 4, 8, né? Nos sistemas numéricos. A cada deslocamento para a esquerda, você ia multiplicando por 2, não é? Aqui é a mesma coisa, olha só. Se eu tenho 2 elevado a n, 2 elevado ao quadrado igual a 4, isso quer dizer, né, que eu tenho 4 possibilidades aqui, ó. 4 possibilidades de entrada. Bom, se eu tenho 4 possibilidades de entrada, então ela para aqui, né? 1, 2, 3 e 4. Ela para aqui, certo? Uma delas é o 0, 0. Vocês estão lembrados que se é 0 na posição 2 e 0 na posição 1, significa que o S, ou o número que está sendo representado, é o 0, certo? Da mesma forma que, se eu tiver 0 aqui e 1 aqui, é o número 1, né? Se eu tiver 1 aqui e 0 aqui, que é esse caso aqui, ó, eu tenho o número 2, perceberam? E aqui, ligando o bit 1 aqui nessa posição e o bit 1 nessa posição, eu tenho o número 3, perceberam? 0, 1, 2, 3. Então, é dessa forma que você vai chegando nas portas, nas combinações, né? Nas entradas combinacionais. Aqui no caso são 4, então eu tenho 4 possibilidades. Se eu tivesse 2 elevado à quarta, não é? Eu teria nada mais, nada menos do que 16 possibilidades de combinações. Tá ok? No caso aqui eu tenho duas entradas, então eu tenho essas 4 possibilidades. Bom, aqui, ó, na B, ele pergunta se não A ou B ou não B é diferente de A ou B negado. Tá? Ele está perguntando se essa coluna aqui, ó,
é diferente dessa. De fato é mesmo, está vendo? 110, 1000. É diferente, portanto, verdade. Tá? A C, a proposta da C. Não A e não B é igual a A ou B negado. É igual? Está perguntando se é igual. Se essa coluna aqui, ó, está perguntando se essa coluna é igual a essa coluna aqui, ó. Desculpe, essa coluna. Essa primeira com essa quarta coluna é igual? É igual. Observe, 1000, 1000. É igual, positivo. Tá? Essa possibilidade D aqui, ó, não A ou não B, é igual a A e B negado. É verdade isso? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, ele está perguntando se essa coluna aqui, ó, ele está perguntando se é igual a essa coluna aqui, ó. Tá? De fato é igual. Observe aqui, essa coluna é exatamente igual a essa. Portanto, verdadeira também. Então, encerra esse exercício que mostra, né, que prova as identidades, né, aqui propostas pelo autor do livro. Tá? Esse exercício é bastante interessante para nós exercitarmos, né, a questão da tabela verdade. Tá? Claro que aqui eu tenho apenas duas entradas, né, A e B. Como eu poderia ter ABC como 3 entradas, ou ABCD em 4 entradas, ou ABCDE em 5 entradas. Aí, tudo depende do 2 elevado a, como a gente já falou, 2 elevado a N, né? Se eu tiver 3 entradas, então, eu teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8 entradas. Tá? Quais são essas 3 entradas? A, B e C. Tá? Com A, B, C, eu posso ter um circuito aqui, uma porta AND, com a saída S, por exemplo. Né? Tá certo? 3 entradas e uma saída S. Tá ok? Bom, dito isto, nós vamos agora, então, partir para os conhecimentos prévios, né? Que conhecimento prévio que eu preciso ter, né, para já dar entrada em portas lógicas ou portas digitais, né, eletrônica digital, e também para as expressões, né, de simplificação ou simplificação de expressões. Tá? Claro que eu preciso ter um pequeno conhecimento, né, um conhecimento básico de expressões matemáticas. Né? Mas aí a gente tem, né, gente, a questão da soma e multiplicação. Tá? Eu preciso dessas duas operações. Multiplicação enquanto porta AND e soma enquanto porta OR. Tá? São as duas básicas. Uma multiplica e outra soma. As demais são derivadas, né? Eu tenho negações, inversões dessas portas. Tá? Então vamos lá. Iniciando então o nosso estudo. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, vamos à situação problema 1. Qual que é o nosso primeiro problema que nós vamos tentar resolver nessa teleaula? Bom, vamos lá. Então, você precisa montar uma sirene de um alarme, né? E essa sirene está ligada à corrente elétrica. No meio da sua ligação, possui um chaveamento desligado,
chaveamento desligado. Esse chaveamento somente passará para o estado ligado, ativando a sirene, né? Quando o alarme for acionado. Para tal, vale relembrar ou lembrar que quando o alarme é acionado, ele fecha a chave P, passando energia. E a chave Q estará sempre passando energia, pois é a outra fase da corrente elétrica, né? Faça então o diagrama e a tabela verdade para P igual a 0 e P igual a 1, as duas situações. Tá? Então, essa é a situação problema 1, proposta no livro pelo autor. Tá? Então, e a gente vai tentar problematizar um pouquinho. Né? E já entrando na solução do problema, aqui, né? Aqui é direto, né? Aqui, então, nós montamos um diagrama para acionar essa sirene aqui, ó. Tá? É um diagrama bastante simples, né? Bastante simples, básico, para acionar a sirene. Eu tenho o quê, então? Eu tenho duas entradas, entrada P e Q, né? A gente falou tanto em A, B, que a gente mudou simplesmente a P e Q, tá certo? Então, eu tenho uma corrente I aqui, e de repente ela vai por aqui, né? A corrente por aqui. Ela está trafegando aí, a corrente elétrica, né? E aí o que acontece? Quando ela chega aqui, na porta P, ela está aberta, né? Está interrompida, então eu não consigo passar essa corrente para lá. Ela está aberta, então ela não vai passar. Está aberta, né? E aqui, no trecho que a porta Q está fechada, a corrente passa, né? Só que nessas condições, tudo bem, né? Nessas condições eu até passaria a corrente aqui e acionaria a minha sirene, né? Será que é isso? Então vamos lá. Note que Q já se encontra ligado aqui, ó. Então ele está fechado aqui e está ligado. Devido a isso, Q não possuirá o estado aberto. Tudo bem, que ele vai estar sempre ligado, né? Fechado, no caso, e acionando, passando a corrente. Logo na tabela verdade a ser criada, não teremos os valores zero abertos, pelo menos em Q, né? Para isso, devemos criar a tabela verdade AND, que é aquela porta com esse símbolo aqui, a porta AND, né? Agora eu tenho a entrada P e a entrada Q. E eu tenho a saída aqui que vai acionar a minha sirene, tá? É dessa forma que nós vamos implementar aqui. Bom, na tabela 411 aqui, já retirada do livro, diz o seguinte, a tabela verdade desse interruptor diz o seguinte, ó, o estado de P, quando é zero, no caso aqui, aberto, né? E quando o Q está fechado, no caso o Q sempre está fechado, né? A proposta do exercício é justamente essa. Então eu tenho P, né? Aqui eu tenho o que então? Aqui eu tenho praticamente uma multiplicação, porque é uma porta AND, né? 0 vezes 1, 0. Ou P e Q, né? Lê-se dessa forma, P e Q desligado, tá? E aqui, entrada 1 vezes 1, 1. Interruptor, estado do interruptor, hein? Desligado. Ou ligado, desculpe, nesse caso. No primeiro caso, desligado, no segundo, ligado. Então, desse modo, nós podemos observar que a sirene sempre será, né, acionada quando P for igual a 1, ou seja, quando a chave estiver fechada. Tá? Porque vai passar a corrente aqui, né? Tá ok? Esse aqui é um caso bastante simples, né, de uma porta AND. Tá ok? Bom, agora então a gente já vai para cápsula 2, vamos lá. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema.
Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, a situação problema 2 já é mais complicada, tá? Porque lida com simplificação de expressão. E como eu já comentei no início da aula, seria muita ousadia nossa passarmos, né, tudo sobre simplificação de expressões, né? Até mesmo porque eu vou mostrar aqui, na câmera aqui, olha só, do que se trata essa figura aqui. Aqui eu tenho um circuito integrado, né, cujas portas de entrada e saída elas estão bem definidas aí, ó, né? É um 7400, que é o seguinte, ó, eu tenho uma fonte aqui de 5 volts, tá? 1 terra, né? Cada perninha dessa aqui, ó, desse dispositivo, que é um circuito integrado, né? Tem uma função. Aí, mostrando aqui, né? Olha só. Por exemplo, eu tenho aqui 4 portas AND, aquelas portas que multiplicam as entradas, né? Então, digamos que aqui eu tenho uma entrada A e uma B aqui, ó, né? Aqui ela se multiplica, né, como a gente já viu, e a saída, ó, ela é invertida. Existe uma inversão. Então, por exemplo, quando entra um aqui e um aqui, ó, essa porta, o que ela faz? 1 vezes 1, 1. Inverteu, virou 0. Então, a saída aqui nessa porta, ela é 0, é desligada. Perceberam? Então, esse circuito aqui, ó, eu tenho 4 portas AND muito bem definidas, né? E são praticamente 4 NANDs, né? Not AND, ó, porque ela inverte na saída, ó. As 4 portas têm o mesmo comportamento aqui. Se eu tiver uma entrada A e uma entrada B, e, por exemplo, se entrar com um aqui, vai sair o 0 aqui também. Perceberam? Então, para uma aplicação, talvez seja interessante que isso aconteça mesmo, tá? Então, toda vez que, por exemplo, você aciona essas 2 entradas, o resultado é que ela desliga nas 4 situações, tá? Pode ter uma aplicabilidade isso aqui na eletrônica, num determinado circuito, tá? E, no caso, já existe no mercado um circuito que faz isso, que é esse aqui, né? Perceberam, então, a aplicabilidade dessas portas? Eu tenho aqui 4 portas AND colocadas num circuito. Tá ok? E daí, o que acontece? A gente já falou de simplificação de expressões para o quê? Tentar resolver a situação problema 2, né? E é realmente uma tarefa muito, mas muito complicada. Por quê? Só para você ter uma noção do que é a simplificação de circuitos, veja bem, neste livro aqui, ele começa com simplificação de circuitos lógicos, tá? Ele passa por postulados, passa por propriedades, passa por identidades, né, por teorema de De Morgan, passa também por e finalmente chega na simplificação de expressões booleanas, tá? Em tese, para poder simplificar o que é a simplificação de expressão booleana, para ser redundante, é o seguinte, nada mais do que eu tenho uma expressão, como você pode ver aí, S igual a e, B e C, ou A e C barrado, mais, né? Ou lê-se ou, né? No caso aí é mais, né? Porque realmente é uma expressão, aqui eu vou estar somando mesmo. E aqui A e não B. Ele pergunta se existe uma maneira
de simplificar isso aí. Né? Na verdade, gente, para todo circuito, ou para toda expressão, existe uma maneira de simplificar mesmo. De tornar este circuito aqui, de repente, mais barato. Tá? Vocês podem observar aí que existem 4 portas para fazer uma tarefa. Tá? Será que não dava para, digamos, simplificar isso aqui? Né? Porque tudo isso aqui vai virar a saída dele vai virar uma expressão. Será que não tem jeito de, por exemplo, cortar 2 portas e fazer a mesma coisa? Até teria, tá? Mas aí você teria que fazer o cálculo para ver se a saída de expressão atende ao seu circuito. Tá ok? E aí, a gente vai chegar na questão maior, né? Que é a questão eu vou até antecipar isso, né? Porque na verdade é a situação problema 3. Mas eu vou antecipar isso agora no quadro, que é o seguinte, ó. Existem 2 possibilidades no estudo da simplificação, né? Uma delas, por exemplo, você tem uma expressão aqui, ó. Vamos colocar aqui uma expressão qualquer, A e B, tá? Vou até colocar entre parênteses para ficar bem definido, né? Ou mais, né? Ou, né? B ou C, por exemplo. Tá? Olha só, isso aqui é uma expressão S. Tá? De uma expressão, eu posso chegar num circuito. De que maneira? Eu vou até complicar um pouquinho mais aqui. Vou colocar uma inversão aqui e outra, de repente, toda ela aqui. Tá? Só para a gente poder verificar como que se trata, como que se faz de uma expressão, a gente vai chegar num circuito, tá ok? Como que a gente faz isso? Olha só, aqui você pode definir assim, ó, delimitar áreas, né? Esse aqui vai ser a 1, esse parênteses vai ser 1, esse parênteses vai ser o meu 2, né? E o resultado de tudo isso aqui vai ser o meu 3. Bom, então quer dizer que eu vou ter 3 portas lógicas. Perfeito. Que eu já defini aqui, ó. 1, 2 e 3. Então vai ter 3 portas. E como é que eu vou desenhar isso? Bom, gente, olha só. A maneira mais fácil é colocar aqui A e B, né? Traça uma linha de ligação. Tá? E dessa linha de ligação, eu vou tirando o que eu vou precisar aqui, ó. Daqui, eu preciso desse A aqui, ó. Então, eu soltei dessa linha, tirei o A. Eu vou precisar do B, mas barrado. Olha só. Do B, desse B, eu tiro a inversão. Não é? A inversão está aqui, ó. Ele está invertido, né? E ele vai se juntar numa porta AND aqui, ó. É uma multiplicação. Essa multiplicação é essa porta aqui, ó. A porta AND. A gente já falou que isso aqui é uma multiplicação, né? Essa multiplicação que eu estou colocando aqui, coloquei só para facilitar, mas não é para colocar o vezes aí não, tá? Então tá. Isso aqui é a porta 1. A porta 2, vejam bem, ele sai uma linha de B aqui, ó. Que é esse B aqui, e outra linha de C. Opa, então faltou C. Muito bem, faltou C. Vamos colocar mais uma linha aqui. C. Sai uma de C. E aí eu vou ter uma porta OR, que é essa porta aqui, uma barbatana de tubarão. Muito bem. Só que a saída dela, a saída, tá? É negada. É inversor. Né? E vai para frente. Aqui também, vai para frente. Perceberam? Então essa é a porta número 2, ó. Está desenhado aqui. É o encontro do que? B e C. E a saída, ela é invertida aqui, ó. É a inversão aqui, ó. Perceberam? Então tá. E finalmente a expressão 3, que é a junção aqui, ó. Expressão 3, ela vai juntar aqui lá na frente, né? E vai virar uma porta OR, outra OR, que é uma outra barbatana de tubarão. Muito bem. E aí aqui sai uma expressão S, que é esse S aqui, ó. Tá?
essa é a porta número 3. Perceberam? Então, a facilidade que você tem de transformar uma expressão num circuito em forma de diagrama, né? Muitos gostam de visualizar o diagrama, que parece que fica mais fácil, né? Claro, o diagrama foi feito justamente para isso, né? Da expressão, vira o diagrama. Lembrando que quando você for tirar a linha aqui, ó, você tem que fazer uma bolinha cheia, dizendo que, então, que existe a ligação, tá? Para a saída dessas linhas aqui, ó. Tá, ok? Essa é uma forma, assim, clássica de representar a expressão num circuito lógico, diagrama, em forma de diagrama, tá? Aqui eu tenho, então, porta 1, porta 2 e porta 3. Quando eu falo em simplificação, é justamente isso. Existe, gente, teoremas, leis, né, que estão em forma... Por isso que eu digo que não cabe aqui você ficar tentando simplificar se já, na verdade, você consultando o livro, né, existe uma tabela, né, com uma série de simplificações pré-definidas. De tal forma que, por exemplo, pode ser até que essa expressão já esteja contemplada num teorema de De Morgan ou numa expressão, né? Ou numa outra tabela que diz o seguinte: toda vez que você encontrar isso aqui, pode ser que você tenha uma expressão menor, né? Eu vou chutar aqui, por exemplo, pode ser que essa expressão aqui, ó, seja equivalente a essa. Estou chutando, tá? Mas de repente, né? Então aqui, ó, eu tenho só 2 portas, então eu elimino uma porta, de repente eu elimino essa porta. Perceberam? Então, mas para que eu faço tudo isso para simplificar? Justamente para baratear o custo, né? Reduzir o custo e muitas vezes até para você poder embutir, né? Em menor espaço a questão das portas. Tá? Isso simplifica a expressão. Tá ok? Bom, qual que é a situação problema 2, então? O engenheiro eletrônico precisa simplificar essa expressão. Olha o tamanho da expressão. Essa aqui é uma expressão S. Isso aqui, ó, é uma expressão S. Quantas portas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 portas, 6, né? Posso associar essa aqui como 7, talvez essa aqui 8, talvez aqui 9, 10, sei lá, 11, talvez, né? É que eu tenho que destrinchar esse circuito aqui, ó, transformar essa expressão justamente como a gente acabou de fazer, né? Pegando o ABC aqui, ó, eu pego o ABC, traço as linhas, né? E vou fazendo a expressão. Ligo aqui, primeira porta, né? É uma porta AND, onde a entrada é negada em A. Perceberam? Então, só esse indivíduo aqui é essa porta AND aqui, ó. Tá? Aí eu tenho outra. Eu vou chegar num diagrama ali quilométrico, né? E que pode, de repente, essa expressão aqui, no entendimento lógico, né? Conforme Shimokawa, ele pode ser reduzido, né? E como é que é? Problematizando um pouquinho. Então, é o que eu dei ênfase aí, ó. Não há necessidade de você ficar decorando fórmulas, mesmo porque ninguém fica... Nesse capítulo, não existe a necessidade de você decorar fórmulas, porque existe uma tabela já pré-definida, teoremas, que já estão simplificando certas expressões, né? Basta você saber que existe uma tabela de formas. Realmente, é justamente isso, tá? E já resolvendo a situação problema 2, nós temos aí, então, a seguinte situação, tá? Em primeiro lugar, nós vamos simplificar essa expressão quilométrica aqui, ó.
Isso aqui é um S, tá? Ó, isso aqui é o S, meu S. A proposta do autor, ele diz o seguinte, tenta simplificar esse cara aí, ó. Então, com o meu conhecimento de expressões matemáticas, eu vou dizer assim, ó. Primeiro, na expressão fatore B e C, ó, ele notou aqui que existe um monte de BC aqui, ó. Opa, então acho que está na hora de eu tentar juntar o BC aqui, ó, e multiplicar aqui, ó, fazer a simplificação, né? Não A ou A, né? Tirados desses dois aqui. E aí, eu vou dando sequência. 2, eu aplico a regra 6. Aí que eu estou falando que não é a questão de você decorar. Regra 6 é uma regra que já existe na tabela. Entre parênteses, e fatorar não A e B. Perceberam a complexidade da coisa? Então, na verdade, essa situação problema aqui foi colocada aqui meio que de propósito para você... você que interessa por eletrônica digital vai ter que aprofundar na questão do uso de tabelas, teoremas, tá? E aí ele chegou nessa simplificação aqui, ó. Só que ele não ficou satisfeito ainda, está muito grande ainda. Então eu aplico a regra 4, tá? E aí eu em seguida uso a regra 6. Aí eu chego nessa expressãozinha aqui, ó, tá vendo? Está diminuindo o número de portas. No início, eu acho que eu tinha umas 11 portas, eu já estou com umas 5, 6 aí. Né? Etapa 4. Aplicar novamente a regra 4 na segunda expressão. Aí eu cheguei nessa expressãozinha pequena aqui, ó. Então tá. Né? Será que encerrou? Não, não encerrou. Aí eu estou na etapa 5, né? Eu quero agora fatorar não B. Aí eu chego nisso aqui, ó. Etapa 6. Eu vou agora aplicar a regra 11. Oxa, mas será que eu tinha que decorar a regra 11? Não, nada disso. Isso é uma tabela já para você pegar e aproveitar. Chegou nisso aqui. Etapa 7. Por fim, eu uso a lei da distributiva, por isso que precisava de um conhecimento prévio de expressões aritméticas ou matemáticas, né? A lei da distribuição e da comutatividade, né? Aí eu chego nessa expressão. Da expressão original, que era essa aqui, eu tinha 5 portas AND, 4 portas OR e 7 inversores, ou seja, 11 com 7, praticamente, no caso aí, 18 portas, 18 portas, eu reduzi para 3, 5, 8. Ou seja, de 18 eu reduzi para 8, né? Eliminei 10 portas aí. É interessante? Às vezes na prática é interessante, com relação a custo, né? Para nós, enquanto acadêmicos, claro que não vou... Seria muita, né, pretensão minha cobrar isso, por exemplo, numa avaliação. Nada, não tem nada a ver. Aqui eu estou dizendo que a expressão pode ser simplificada, né? Uma expressão gigantesca, ela pode ser simplificada eliminando portas, de tal forma que o custo é reduzido, né? E talvez na aplicação, né, haja necessidade também de redução de tamanho, né, do circuito. Tá? Agora, então, nós vamos para a cápsula 3. Vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais!
Então, antes da gente entrar na situação problema 3, né, eu já mostrei que existe uma possibilidade de você pegar uma expressão, simplificar, ou pegar a expressão e transformá-la num diagrama, num desenho, né? Agora a gente vai fazer justamente o contrário. Existe a possibilidade de você pegar um diagrama e transformar numa expressão. Como é que é feito isso? Aí já é muito mais fácil, né? Vamos ao quadro, então? Vamos lá. Vamos lá, olha lá. Bom, eu vou passar aqui, eu poderia ter te colocado já um slide aqui com um circuito, mas é interessante nós desenharmos juntos, né? Então, olha só, eu tenho aqui uma porta AND. Vou colocar aqui duas entradas, né? A e B, ok? Vou colocar uma inversão na saída. Ele vai lá para frente. Eu tenho uma porta OR, que é uma barbatana de tubarão. Ele vai inverter uma entrada A, né? Eu vou repetir aqui a entrada, não vou colocar aquela linha de ligação, para variar um pouco, né? Para a gente saber que existem formas de se expressar aqui. Aí eu vou lá para frente, tá? Aí eu tenho uma entrada A aqui, que está fazendo uma AND e outra B aqui, tá? Muito bem. Esse aqui, ele vai lá para frente, um pouquinho mais para frente, né? E aqui junta todo mundo numa AND aqui e sai uma negação aqui e acaba o meu circuito. Esse circuito bastante simples, né? Esse diagrama bastante simples, ele pode ser transformado numa expressão, né? De que forma? Aí já é fácil, né? Porque do desenho para a expressão já se torna uma tarefa bastante fácil, né? Porque, olha só, basta você ir colocando as saídas. Se eu tenho aqui nessa primeira porta AND aqui, é uma multiplicação, não é? Então tá. Isso quer dizer que ele está querendo a saída aqui, A e B. Muito bem. Não é? É isso que a porta faz? Multiplica. Só que a saída, ela é negada. Olha só a negação aqui, ó. Tá. Aí está feita a primeira etapa. Essa segunda porta aqui, ela é uma soma, não é verdade? Então tá. Ele está dizendo que uma das entradas é A, que vem daqui, ó, A, só que ela já vem negada, ó. Está sendo negado aqui, né? Mas, né, porque essa porta é mais aqui, é uma porta OR, ela soma. Soma aqui com quem? Com B. Positivo. Só que tudo isso, ela é invertida, ela é negada na saída. Então, outra negação por cima. Perceberam? Aqui embaixo, ó, A, B, né? O que ela está fazendo? Uma multiplicação aqui, né? É uma porta AND. Muito bem, como aqui, ó, é uma porta AND. A multiplica B. Pura e simplesmente, ó, não tem negação, não tem nada aqui. Muito bem, esta porta AND aqui, que realmente é uma multiplicação novamente, eu tenho agora 3 entradas, ó. Está entrando aqui, aqui e aqui, né? Qual que seria a minha saída, então? Então, aqui vem finalmente a minha S aqui, que é a expressão. S igual a... Basta eu repetir o que já está lá, ó. Entrada é A e B negado. É uma porta AND? Muito bem, então, AND, né? Seria interessante eu colocar entre parênteses? Seria. É até interessante, né? Olha só. Outra AND, né? Porque eu estou juntando 3 ANDs aqui, ó. E A e B.
Então tá, encerrei o processo. Perceberam? Então, esse desenho que inicialmente, esse diagrama que eu desenhei no começo aí, né, se transformou nessa expressão, tá? E é assim que funciona a eletrônica digital, é dessa forma, né? De uma expressão pode ir para um diagrama e de um diagrama pode ir para a expressão, né? Se essa expressão que eu acabei de chegar tivesse que se transformar num diagrama, o processo inverso seria dessa forma, ó. Eu vou delimitando as minhas expressões, eu vou chamar isso aqui de 1, 2 e 3, tá? E agora, eu faço isso aqui ou isso aqui antes? Aí é de acordo com o freguês. Eu posso fazer isso aqui primeiro, 3, depois isso com isso, vou chamar de 4, né? E assim vai sucessivamente, né? 4 é o número de portas. Olha só, 1, 2, 3 e 4 portas. Perfeito? Então, esse parênteses que eu fiz com isso aí, com o diagrama, é justamente para nós chegarmos numa situação problema 3, tá? Como engenheiro, você deverá projetar um diagrama, né, aquele desenho lá, para uma placa de circuito impresso. Né? Placa de circuito impresso é aquela placa que vocês conhecem lá, né? Aquela plaquinha cheia de trilhas e soldas e portas e, enfim, né? Para quem é do ramo já deve ter visto muitas plaquinhas, placa de molde, placa de circuito, né? Circuito impresso que acenda uma lâmpada no hall de um apartamento pelo sensor de movimento. Para que a lâmpada acenda, o movimento tem que ser detectado pelo sensor. É quando P é igual a 1, tá? E a luz tem de estar apagada, é quando Q é igual a 0. Essa é a proposta do autor do livro. Aí ele pede para desenhar o diagrama de portas lógicas de acordo com essas informações. Bom, vale aqui um parênteses na prática, tá? Para muitas tarefas, para muitas situações problema, já existem soluções que já foram pensadas e vendidas no mercado, né, gente? Você não vai ficar reinventando a roda, né? Se já existe no mercado o circuito que faz aquilo que você quer, basta você comprar, implementar, instalar e montar. É assim na eletrônica, é assim na área informática e é assim praticamente em todos os ramos, não é? Ninguém inventa a roda. O que a gente pode fazer, de repente, é fazer uma adaptação, uma customização e até uma inovação do que já existe. Né? Ninguém vai ficar tentando inventar o que já existe. Muito bem. Tanto é verdade que, por exemplo, existe a minuteira, né? O que é minuteira? Minuteira é aquele interruptorzinho, não é? Geralmente você instala num quarto de bebê, que tem lá e você eleva ou reduz o quê? A luminosidade da luz do quarto, né? Tá. Para você fazer isso aqui, você não gasta mais de R$10, talvez, R$15. Você vai comprar uma plaquinha, né? Aquele espelho lá de interruptor, que às vezes você até tem em casa, vai fazer um furinho aqui, né? Vai comprar um botãozinho que custa alguns centavos, e vai comprar um circuito integrado, pequenininho ali, acho que é o 555, se eu não me engano, né? Fazer a ligação aqui, pronto, acabou, está resolvido. Deixa duas saídas aqui, você liga esse fiozinho no circuito da sua casa ali, de tal forma que, né, você consiga elevar ou reduzir a luminosidade do quarto. Tá? A um custo muito reduzido. Aí você vai chegar no mercado com esse equipamento pronto, você vai pagar o quê? R$100? Não sei, né?
Você consegue fazer isso por R$15? Pode ser. Então, por isso que eu falo que existem coisas já prontas no mercado que você pode adaptar, né? Ou você mesmo fazer. Quando a gente não sabe, pela ignorância, a gente paga, né? Mas essa é a situação problema 3. E para problematizar um pouquinho a situação problema 3, né? É o que a gente já falou até agora. Expressões booleanas. Expressão. O que é uma expressão booleana? É isso aqui, por exemplo. Né? Isso aqui pode ser uma expressão booleana. Isso aqui pode ser transformado num diagrama, num desenho. Né? Aquele desenho. E do desenho pode chegar numa expressão. As duas tarefas são interessantes, úteis na prática. Tá? Do diagrama, você chegar numa expressão pode ser interessante também, o inverso, né? Que geralmente o que a gente utiliza é o diagrama, né? Que vem com o equipamento, vem um diagrama e tal, né? Mas de repente você pode precisar da expressão. Tá? E aí eu vou tentar, agora então a gente vai resolver a situação problema 3. Que ele fala do detector de movimento, né? Isso aqui é interessante, tá? Eu estou até precisando instalar lá onde eu trabalho, porque vem muita gente andando ali, né? A gente não sabe quando que ele está chegando, não é? Leva um susto na hora que ele chega, quando chegou já está lá em cima de você, né? Então, basta você instalar um detector de movimento no corredor. Coloca um sensor de movimento aqui, ó, né? E um sensor de luz. O sistema em si é o detector, tá? Que é um sistema digital. O que ele vai fazer na saída? Aqui é a expressão S, né? Aqui, ó, tá lembrado do A e B? Que aqui no caso é P e Q, né? Tanto faz, A, B, P e Q é a mesma coisa, questão de nomenclatura, né? A expressão S aqui vai o quê? Acender ou manter a lâmpada apagada, né? No caso aí. Então, o diagrama que nós devemos fazer é fundamentado no retângulo anteriormente representado. Ele recebe as informações, né? Ó, as informações, de acordo com o quê? De acordo com essas informações, ele acende ou não a lâmpada. Né? Dependendo do P aqui, ó, e do Q, ele pode ou não acender a lâmpada, tá? Então, entendendo o esquema, nós devemos agora, como primeiro passo, encontrar a expressão lógica, que é o S, né? Então, vamos lá. De posse dessa expressão lógica, poderemos agora desenhar o diagrama de portas lógicas, que é aquilo que a gente está fazendo até agora. Então, tá. Se eu tenho a expressão S, eu posso chegar no meu diagrama aqui, ó. E o diagrama deste detector de movimento, nada mais que isso aí. Esse aqui, ó. Entrada P e entrada Q. Só que a entrada Q, ela sempre vai ser invertida, ó. O símbolo de inversor é esse aqui. Eu poderia colocar uma bolinha aqui? Poderia também. É o mesmo efeito, tá? O efeito desse inversor aqui, desse símbolo e dessa bolinha aqui, né, é a mesma. Tá? Elas são iguais. Bom, toda vez que entrar o P aqui, invertendo o Q, eu posso ter uma porta AND, uma saída S. Esse diagrama, aplicado a essa necessidade, está perfeita, tá? Desse modo, então, nós demonstramos que o diagrama de portas lógicas, né, define, né? E aí a gente pode chamar de circuito esse circuito aqui, de circuito de detecção de quê? De movimento, né? Cada vez que alguém estiver entrando ali, passando o corredor, né? E, de repente, o sensor de luz acionar, e pode acender a lâmpada, né? Indicando que o indivíduo está andando ali, no corredor ali. Tá? Pode ser uma solução para o seu problema. Tá? E agora,
nós vamos finalmente para a cápsula 4, deixando talvez alguns minutinhos no final, né, para algumas dúvidas e também para eu poder passar um fechamento. Tá ok? Vamos lá então? O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Pois é, agora para resolver a situação problema 4, a gente tem que passar algumas informações. Vamos ao quadro branco, né? Dessa vez aqui. Que eu quero passar algumas informações que são preliminares aqui, ó. Com relação, né, a circuitos combinacionais. Né, circuitos combinacionais. Por que combinacionais? É justamente o que o nome diz, é de combinação. Combinação do quê? De entradas. Então, eu posso ter uma entrada A, B e C aqui, né? Entrando numa porta, né? Ou num sistema, tá? Para definir uma saída para uma aplicação, né? Essas combinações aqui são do quê? Dessas entradas aqui. Por isso que chama-se circuitos combinacionais. Ela combina entradas, né? Então, conforme a entrada aqui, ela pode ter uma saída. E olha só que interessante. O diagrama, né, que define a questão dos circuitos combinacionais, ela começa com uma situação, tá? Lembra que a gente falou toda invenção parece que vem de uma necessidade do homem, né? Então, eu tenho uma situação aqui. Essa situação, você vai ter que acabar fazendo um teste de mesa, né, para ver se funciona, né? Então, uma tabela verdade, tá? Dessa tabela verdade, você vai chegar numa expressão, vou desenhar menor aqui, uma expressão que pode ser uma expressão, quanto mais simplificada, melhor, né? Que o custo vai ser menor. Então, você vai fazer uma expressão simplificada, né? E finalmente chegar no quê? Naquilo que você quer, num circuito. Esse circuito aqui, que é o circuito que vai ter uma série de portas, né? Vai ter entrada e saída, mas dentro do circuito vai ter uma série de portas que você vai ter que implementar. Portas AND, portas OR, inversores, né? Para você implementar dentro do seu circuito. Então, o circuito é a solução de uma situação inicial que você apresentou, né? Então, aqui, na verdade, você tem um problema, né? É que nem chefe, né? Tem chefe que só gosta de jogar o problema para você, não traz a solução, né? Ele gosta de empurrar tudo para você e você tem que resolver. Mas no começo você vai fazer uma série de questionamentos, né? Testes e tal. Aí você vai chegar numa expressão simplificada. Será que ela é tão simplificada ao ponto do que você queria? Tá, então você chegou no ponto ideal, aí você vai montar o seu circuito. Muito bem, essas são as 4 fases de uma elaboração, por exemplo, de um projeto de eletrônica digital, tá? De um problema você vai chegar numa solução, né? Você vai chegar numa solução através de um circuito.
tá? E vai poder implementar isso no mercado ou no dia a dia, conforme a sua necessidade, tá? E quando a gente fala em circuitos combinacionais, né, ela tem uma série de aplicações. De repente, você tem um cruzamento aqui, né? Isso aqui é comum, né, em várias cidades, de 4 vias. E aqui você pode ter muitas vezes não tem o balãozinho aqui, né? Então, é carro indo para cá, carro indo para lá, é um carro que tem que virar para lá, né? Então, isso aqui é uma situação calamitosa de trânsito que pode, sim, ser resolvida por circuitos combinacionais, esse tipo de coisa. Através do quê? Da utilização de semáforos, né? Onde eu tenho aqui 2 elevado a n praticamente, né? Porque eu tenho 2 vias, né? 2 elevado ao quadrado, eu tenho 4 possibilidades aqui, 4 vias, né? E você pode fazer um estudo disso utilizando semáforo, né? Aqui no cruzamento ou aqui nos entroncamentos, de tal forma que você consiga resolver essa bagunça. E para você resolver essa bagunça, você tem que usar os circuitos combinacionais. Outra aplicação muito prática no dia a dia é a questão dos equipamentos, né? Você está lembrado, talvez você não, mas do meu tempo existia o tal do toca-disco, né? Eu tenho um toca-disco aqui, eu tenho um receiver aqui, e eu tenho o que mais que tinha aqui? Um gravador, sei lá, né? Tudo isso aí era conjugado no equipamento chamado amplificador, né? Claro que esse exemplo aqui é atemporal, né? Fora do nosso tempo, né? Nada de toca-disco, receiver não existe, gravador, pelo amor de Deus, né? Mas é para ilustrar que essas 3 entradas aqui, ó, né? Podem sim, né? Se utilizar desse amplificador, né, entradas A, B e C, como circuito combinacional, tá? Bom, dito isto, nós vamos então, finalmente, falar da situação problema 4. Multiplexadores, esse nome é muito interessante na eletrônica e em comunicação de dados. Multiplexadores são circuitos do tipo combinacional, ou seja, ela combina entradas. ABCD, sei lá quantas entradas, aí é de acordo com o freguês, que recebem diversos valores de entrada, tá? E possuem somente um valor, é isso que é interessante, ó. Um único valor de saída. Ou seja, você tem uma série de entradas aqui, pode ter um sistema aqui com uma saída. Eu vou chamar isso aqui de MUX, multiplexador, tá? Isso aqui na prática tem uma aplicabilidade grande, tá? Já vou mencionar sobre isso aí, vou colocar isso aí. Junto aos dados de entrada e assim gerando o resultado de saída, tá? A geração de funções de portas lógicas é uma das aplicações para multiplexadores, que é esse cara aqui, ó, esse equipamento aqui. Faça a tabela verdade a partir do diagrama do multiplexador apresentado na figura, a seguir para as variáveis de entrada A, B e C. Então vamos lá direto para com a saída Z, né? Olha só. Então tá. Eu tenho equipamento aqui chamado MUX, né? Já tem até a nomenclatura aqui, por quê? É uma coisa que já existe no mercado, né? Através desse MUX eu posso implementar 3 variáveis de entrada, ó, A, B e C. Então, A, B e C estão entrando e posso ter N possibilidades de saída? Não. Conforme já foi dito, é apenas uma Z. Uma possibilidade de saída, tá? Que é aqui, ó. É isso que torna o MUX interessante. Independente da quantidade de entradas, eu tenho apenas uma saída,
Mas por que uma saída? Porque justamente é nessa saída que você vai implementar um outro sistema ou um outro equipamento, né, receptor, que vai fazer uso dessa aplicação, dessa facilidade de juntar várias entradas e uma saída apenas. Isso aí, e aqui eu tenho uma tensão de uma fonte, né? Para alimentar todo esse sistema. Por que eu dou ênfase para esse equipamento chamado MUX? Porque em redes de computadores, né, esse MUX aí é bastante útil, já foi muito mais útil na década dos anos 1970. Por quê? O que é o MUX? Ele faz? Bom, vou colocar aqui o MUX. O MUX ele faz o seguinte, gente, ó. Era do tempo que... Eu vou até colocar um par de MUX aqui, né? Ligando um MUX no outro aqui. E aqui eu posso ter o meio de transmissão. Esse meio de transmissão já houve uma época que era muito, mas muito caro. Então, esse equipamento, o que ele fazia? Ele fazia o seguinte, ó. De repente, você está aqui em São Paulo. E vamos colocar aqui. Sei lá, Curitiba. Não sei se você está São Paulo, Curitiba. Aí, o que acontece? Você tem uma série de usuários aqui, ó. Ou escritórios regionais, né? Que entram aqui, ó, nesse equipamento e faz uso apenas de um único meio de transmissão. E aqui, o que ele faz? Ele joga para diversos N usuários, né? N usuários lá em Curitiba. E vice-versa. Se utilizando apenas de um único meio de transmissão que era muito, muito caro. Hoje em dia já não é tão caro. Então, o uso do MUX já não é tão vital, né? Mas já houve uma época que a centralização dos usuários era vital para a redução do custo. E esse MUX multiplexador, ele faz justamente isso. Ele junta várias entradas e coloca apenas uma saída, tá? Esse daí é a aplicação da situação problema 4, que é essa aqui, ó, tá? E para problematizar um pouquinho a situação problema 4, né, vem a teoria da multiplexação, que é justamente essa que eu acabei de definir. O que é multiplexar? Multiplexar é pegar uma série de entradas e obter apenas uma saída, né? A gente até brincou aqui de A, B, C, né? A, B, C, D, né? Uma quantidade enorme de entradas e apenas uma saída. Essa é a função do multiplexador, da multiplexação, tá? Isso aqui está parecendo uma aula de eletrônica, mas é que, na verdade, isso é o princípio, né, da eletrônica digital, tá? E aí, resolvendo a situação problema 4, a gente vai montar, então, a tabela verdade, né, aquilo que a gente já falou no início da aula, solicitada para montar as entradas A, B e C, tá? E saída Z. Bom, a tabela verdade está aí, tá certo? E a montagem aqui, ó, é a seguinte, eu gosto de montar de outra forma, tá? Aqui, ó, eu gosto de colocar... Lembra da nossa régua que a gente aprendeu? Eu gostaria de... Se fosse eu montaria dessa forma, ó. Tá? Tudo bem, aqui bateu, né? 1 é 7 mesmo, tá? Lembra da nossa reguinha? Então, coloca 1, 2, 4 aqui, ó. Aqui o 0 é 0 mesmo, tá certo, né? 1 não é. 1 seria esse aqui, ó, 0, 0, 1. Percebe? 2, tá certo, é isso aqui mesmo. 3, não, ele inverte, né? O autor do livro, ele gosta de inverter aqui, ó. O 4 é aqui, justamente 1, 0, 0. Perceberam? Porque liga o 4, aqui 1. 5 é isso mesmo. 6 não é isso, é 1, 1, 0, né? Tá certo? É uma questão de gosto, né? Mas eu prefiro ordenar pelos números,
Aí você não incorre no erro. E aí eu tenho uma saída A aqui, né? Nessa tabela verdade. Tá ok? Uma tabela de multiplexador com 3 entradas, A, B e C. Eu fiz a tabela verdade aqui e obtive a saída Z. Tá? É isso. Então vamos para a cápsula 5. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! É isso. Então, para finalizar, eu só queria colocar alguns pontos de vista, né? Com relação ao futuro, as invenções e a profissão, né? Já acho que até mencionei em outras aulas, com relação ao futuro, né? Eu acho que a limitação de equipamentos mais modernos ou novos equipamentos não está na questão técnica ou tecnológica, está sim na questão comercial. Esse é um ponto de vista meu, né? Assim como existem carros conceito, existem também equipamentos conceito. Por que não são colocados no mercado? Porque ainda não são viáveis comercialmente, né? Deve ter aí já um equipamento ultra, mas que não compensa você colocar no mercado, porque você não pagaria 30, 40 mil reais num equipamento que não está ainda disponível. Tá ok? Vamos fazer o fechamento, depois eu volto ali. Vamos lá. Olá! Estamos chegando ao final da unidade 4 de Arquitetura e Organização de Computadores. Nessa unidade, focamos nossos estudos em álgebra booleana e lógica digital. E para colocar em prática tudo o que você aprendeu em nossa SR, você foi convidado a trabalhar em uma empresa que fabricava placas de circuitos impressos na área de engenharia. Vamos rever os conhecimentos adquiridos por você a partir de todas essas experiências. Na SP1, seu trabalho foi criar o diagrama de um interruptor. Na SP anterior, seu desafio foi assimilar e aplicar os conceitos da álgebra booleana para a criação do diagrama desse dispositivo. Já na segunda situação problema, nos vimos diante da necessidade de simplificar uma expressão desse tipo. Nesse caso, você aplicou seus conhecimentos sobre as leis da álgebra booleana para chegar ao menor número de portas possíveis. Na SP3, a questão proposta era o desenvolvimento do diagrama de um circuito impresso para a abertura de uma porta automática, utilizando os circuitos lógicos necessários. Para resolver essa situação-problema, você colocou em prática sua aprendizagem a respeito de portas lógicas e, assim, construiu seu primeiro projeto com um diagrama funcional. Por fim, na SP4, a situação apresentada exigia a construção de um diagrama de blocos da máquina de estados de Moore e da máquina de estados de Mealy. Para cumprir seu trabalho, foi necessário saber as diferenças entre esses tipos de máquina. Tivemos, então, a oportunidade de refletirmos sobre a aplicação dos circuitos digitais, combinacionais e sequenciais. Agora, finalizada essa rápida revisão, que tal um problema para exercitar seus conhecimentos e aprofundar os estudos no tema da unidade? É o seguinte: como engenheiro, você deverá projetar um diagrama para uma placa de circuito impresso que acenda uma lâmpada no hall de um apartamento pelo sensor de movimento. Compartilhe suas ideias e dificuldades com seus colegas. Coloque sua cabeça para funcionar. Reflita e use todos os seus conhecimentos para realizar esse projeto. E por fim, aí uma dica de leitura. Trata-se da obra Arquitetura e Organização de Computadores, de William Stallings, uma leitura indispensável para se aprofundar nos temas que vimos nessa unidade.
Nós chegamos ao fim desta unidade de ensino, mas a sua aprendizagem continua. Volte ao seu livro didático para tirar qualquer dúvida que ficou e reveja os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Não deixe também de se aprofundar em outros assuntos relativos ao tema. Continuar aprendendo e se aprimorando ainda mais é fundamental para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Por fim, eu desejo a você bons estudos. Até a próxima! É isso aí, pessoal. Espero que você tenha aproveitado essa teleaula e faça uma boa avaliação, ok? Qualquer coisa a gente fala no fórum. Um grande abraço e até a próxima!